isso aí. Bom dia. Ontem eu não fiz vídeo, sabe? Ontem tava, na hora que eu estava aí com a cabeça cheia de filosofia, certo? Estou fazendo aí um upgrade de filosofia com o professor Vitor Lima. Aí ontem estava fazendo umas anotações aí, e me cansei e perdi o horário, perdi o bonde, certo? Mas eu estou aqui, sabe, de novo. Bom dia a todos aí. Eu tô aí lançando uma música aí, sabe, aí para animar, sabe, né, as ideias, sabe. É uma música intitulada Você Abusou, de dois cantores aí, de dois compositores, Antônio Carlos e Jocafe, são dois baianos, certo. O eu lírico dessa música diz assim: você abusou, tirou partido de mim, abusou. Mas não faz mal, é tão normal ter desamor, é tão cafona, sofredor, que eu já nem sei se é meninice ou cafonice o meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão, eu queria chamar aqui a atenção para esses versos aqui. Se o quadradismo dos meus versos, quadradismo, geometria, né? Vai de encontro aos intelectos, né? As mentes das pessoas, né? Aquela coisa fria, certo? O contrário dos afetos, que não usam o coração como expressão. Então, o intelecto, o racional, certo? Que não usa o coração como expressão. Você abusou e vai por aí, tá certo? Mas antes de eu me deter um pouco mais aí sobre isso, deixa eu falar aqui o seguinte, sabe? Nas anotações que eu estou fazendo sobre de filosofia com as aulas do professor, eu estou começando do começo, certo? É a filosofia grega, certo? Lá com os gregos, os pré-socráticos, certo? Mas eu fico imaginando o seguinte: a gente daqui da cultura ocidental, né, e, embora nós sejamos do sul global, certo? Mas nós fomos povos colonizados por países lá do sul, do norte, certo? Países do norte. E se a gente for pensar bem, sabe, o DNA que está em cada um de nós, sabe? Ali nós fomos colonizados por portugueses, onde ali havia, ali, sabe, tribos ali no território ali da Ibéria, certo? E ali, sabe, esses ibéricos ali, sabe, tinham um DNA, sabe, que foi misturado com o DNA de outros povos colonizadores, né, entre os quais romanos e árabes, certo? E aí que atravessaram ali, sabe, ali, né, deram um pulo, né, ali da Europa para a África, certo? Digo melhor, deram um pulo da Europa para a África, foi o contrário. Os árabes fizeram isso, certo? Deram um pulo Os romanos já estavam no território, certo? Mas o fato é que essa mistura aí desgraçada de DNA, sabe, formando esse genoma aí, sabe, que fica difícil a gente aí avaliar direito, assim, essas questões todas, certo? Veja que eu estou falando aqui de Sócrates. Não estou falando de Sócrates, vou falar agora de Sócrates, certo? Eu estou falando da filosofia grega. Mas o que eu estava dizendo era que assim, o ser humano, certo? A gente fala da filosofia grega, mas na época também havia a filosofia indiana, havia a filosofia ali da China, sabe? Havia a filosofia ali da própria região ali, sabe? A filosofia persa, sabe? A filosofia egípcia, certo? Só que nós não temos, não damos importância porque aí por questões de alcance, por questões de estudos, por questões de arqueologia, por questões históricas, enfim, sabe? E por questões políticas, inclusive, certo? Foi mais cômodo se dar relevância ao pensamento grego e ali construir pensamentos para justificar pensamentos éticos para justificar o comportamento daqueles povos ali, sabe, ali ao redor do mar Mediterrâneo, certo? E ficaram para trás aí, sabe, aí as outras culturas, as outras éticas, sabe, e as outras, eu falei as outras culturas, sim, sabe, ali né, a produção intelectual de outros povos, certo? Nós aí temos citado que tudo começou com os sumérios. Os sumérios estavam ali naquela região dos dois rios ali, da Mesopotâmia, né, onde havia o crescente fértil, onde houve o crescente fértil, né, por onde lá passaram hominídeos, né, nossos ancestrais aí, certo? E depois, 50 séculos antes de Cristo, sabe, o nomandismo se instalou e os povos começaram então
sabe, a se formar, muitas sociedades, entre as quais a dos sumérios, certo? E os avanços foram sendo feitos na medida em que se sossegou o facho, certo? Em que as pernas pararam de, sabe, trançar para cima e para baixo. Mas o diabo foi que com essa parada de trançar das pernas e formação das cidades, vieram as guerras, certo? As guerras se consolidaram como meio de apropriação dos excedentes, certo? Com o sedentarismo teve origem, né, a formação de excedentes de alimentos, né, de vegetais e de carnes, né, sabe, e ali de tecidos, enfim, certo? De condições que davam melhores condições de vida e de multiplicação, de reprodução humana, certo? Mas aí surgiram os pilhadores, certo? O que eu venho chamando aí de piratas, certo? Que é essa terminologia do século XVIII, XIX, certo? Quando havia os pilhadores, os piratas profissionais, os bucaneiros, certo? Financiados, né, por impérios, inclusive pelo Império Britânico, certo? Mas o fato é esse, sabe? As guerras surgiram a partir do momento, sabe, que a busca de excedentes, sabe, a disputa por excedentes, né, agudizou, certo? Surgiram aí as figuras dos grandes líderes de grandes aglomerados humanos que se passaram a ser chamados de reis, certo? Reis que depois se tornaram imperadores, mas ao lado dos reis e talvez antes dos reis havia os sacerdotes. Aí eu quero cair, sabe, lá na Grécia Velha, sabe, na Grécia Antiga, dos pré-socráticos, certo? Depois de ter dado destaque para essa história da pilhagem, né? Onde houve um grego ateniense, certo? Chamado Sócrates, certo? Sócrates veio depois de outros gregos, né? Que viviam em outros reinos, certo? Tipo a cidade de Eleia, a cidade de Parmênides, mas houve também a cidade de Heráclito, de Éfeso, certo? Éfeso era uma outra cidade-reino, certo? E assim, aí, sabe, o que se desenvolvia ali em torno da produção econômica, certo? Ali em torno da produção de excedentes, ali no entorno da produção de excedentes que davam origem a relações políticas e a relações de guerras, né? Foram aí, sabe, surgindo pessoas, né? A sociedade, os indivíduos na sociedade dominavam o senso comum, certo? E esse senso comum era todo dominado pelo que os sacerdotes diziam, certo? Né? Os sacerdotes tinham muita importância dentro, né, da elite, né, que orientava a política, né, da cidade, do reino, certo? E o povo se deixava levar, sabe? Num certo momento, às vezes me dá vontade de chamar nesse período, lembrando que Kant falava de maioridade, certo? E aqui então, no mundo antigo, deveria imperar uma infantilidade, sabe? Os povos antigos eram infantis quanto a essa questão aí, sabe? De uma visão de mundo mais autônoma, de um ser humano mais autônomo. O ser humano foi se fazendo no tempo, certo? Adquirindo maioridade no tempo. Mas hoje, quando a gente vê a realidade aqui, sabe, e eu vou logo pegar ali o X, tá certo? Então, a essa altura, o Sócrates ficou conhecido como a mosca de Atenas, certo? A mosca, talvez aquela mosca da sopa, sabe, do Raul Seixas, entendeu? Que se a gente der vacilo, sabe, ela cai na sopa, sabe? Aí a gente ou tira ela com o dedo e joga fora e toma sopa, ou então pega a sopa e joga embora porque a gente fica com nojo, certo? Eu não sei se a mosca, o epíteto, o apelido de Sócrates como mosca, sabe, era nesse sentido. Mas se diz aí, o Vitor Lima diz que o Sócrates, porque ele era um cara assim, sabe, talvez ansioso, sabe, obcecado, sabe, em transformar a sociedade, sabe. Ele se incomodava com a burrice, sabe, com a burrice, sabe, dos indivíduos da sociedade, sabe. Ele passava, diz que o tempo todo perambulando pelas ruas, certo. Ele não era professor, sabe, também ele não ia lá para a Ágora, sabe. Me parece que ele andou na Ágora algumas vezes, quando ele quis, sabe, quando disseram que ele era o cara mais sábio, sabe, da cidade. Aí ele foi lá na Ágora para conversar com alguns daqueles que se diziam sábios, sabe? Para saber se realmente eles sabiam o que diziam saber. O Vitor Lima gosta dessa expressão, entendeu? Mas o fato é que Sócrates vivia numa cidade de burros,
de cidadãos idiotas, sabe? Idiotas no sentido grego, de que não se interessavam pela política, e assim se dedicavam às suas questões econômicas do dia a dia, sabe? Em comer, beber, sabe? E reproduzir, sabe? E deixavam outras questões de lado e outras pessoas fazendo, decidindo por eles, sabe? E Sócrates então se incomodava com isso, e ele vai ser um marco nessa trajetória do pensamento. Eu não marquei aqui, sabe, o tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui no celular. Eu estou olhando aqui o celular, vou abrir o celular, espera aí um momento. São agora 8h20, eu devo ter começado no mínimo 8h15. 8h15 com mais 38h45, eu vou ter às 8h40, certo? Para não ter problema com o YouTube. Mas esse é o fato, eu falava de Sócrates, sabe? Ele foi chamado de a mosca de Atenas, certo? Hoje tem um cara aqui, sabe, enchendo o saco, eu falava, sabe, que apesar de todo esse trajeto que a gente tem, sabe, de esforço, sabe, inclusive o esforço de Sócrates para melhorar, sabe, a condição do ser humano, tem uns idiotas do tipo que é esse Elon Musk aí, esse sul-africano estadunidense, entendeu? Que por acaso é Musca, mosca, entendeu? E eu vou chamar esse vídeo aí de o Mosca Musk, só para encher o saco do Musk, sabe? Para dizer que ele é um sujeito nojento, sabe? É um sujeito, sabe, que quando cai no prato de sopa, ou estraga a sopa, sabe? Ou então faz a sopa, sim, fazendo a sopa ir para o lixo, ou então faz o cidadão, sabe? Pegar a sopa com os dois dedos, sabe? Jogar fora e tomar a sopa a si mesmo, sabe? Mas com nojo, entendeu? Mas é assim, sabe, de nada valeu. Então assim, agora antes de aprofundar mais nessas questões aí sobre filosofia, deixa eu aqui dar uma olhada no Twitter, certo? Só para encher o saco do Musk, certo? Deixa aqui abrir o celular, certo? Tem umas questões aí que eu quero pontuar, certo? Começa aqui, sabe, eu já marquei aqui, sabe? Está aqui dentro do meu perfil. Caso Musk alimenta a ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa. O que é que está acontecendo hoje, né? Tem uns felas aí, sabe, que surgiram, sabe, com o bolsonarismo, né? E que colocaram a cabeça de fora, saíram da caixa de Pandora, sabe? E que se juntam, sabe, com os filhos do Bolsonaro, com o Eduardo. O Eduardo foi eleito, ele queria ser embaixador do Brasil, mas foi eleito embaixador da extrema-direita, certo? Hoje esse cara perambula o mundo inteiro, orientado pelo Steve Bannon, certo? E faz aí, sabe, reuniões ali nesses países aí que dominam a extrema-direita, tipo ali a Hungria, tipo, ali na Hungria acho que ele vai pouco, sabe? Porque o Orbán é ali, sabe, daqueles países eslavos ali, acho que ele não dá muita confiança. Mas ele vai lá para os faladores, para aqueles caras faladores ali da Espanha, de Portugal, entendeu? Aí ele cruza, conversa um pouco com a Meloni, sabe? Aí volta de novo lá com os Estados Unidos, fala com o Trump, fala com o Bannon, sabe? E assim, e entenderam de levar uma comitiva, estou vendo aqui uma foto, porra, com mais, deixa eu ver aqui, 4, 7, 10, umas quase 20 pessoas, não, 20 não, umas 15 pessoas, sabe? Esses parlamentares, eu estou vendo aqui a Bia Kicis, sabe? Eu não sei quem é o cara que está no meio, mas estou vendo aquela menina Zanata, sabe? Eu não sei quem é aquela outra ali, sabe? Ali no canto, ali na minha esquerda, e o Eduardo está lá atrás, sabe? Ele não aparece na frente. Mas Eduardo é o movimentador, sabe? E deve estar ganhando muito dinheiro para isso, inclusive dinheiro do... eu não sei quem é que está dando dinheiro para esse pessoal. E tem uns financiadores aí, sabe? Eu não sei se o Musk é financiador. Aí eu coloquei assim, né? Diz que o caso Musk que está se falando aqui, sabe? É a presença do Musk aqui no Brasil enchendo o saco do Xandão e do Lula, certo? Hoje vai dar uma notícia mais adiante que o cara lá de Israel, o primeiro-ministro de Israel, não, primeiro-ministro não, primeiro-ministro é Netanyahu. É o embaixador, eu não sei quem é aquele filho da puta lá, sabe? O cara é Israel o nome dele também, não sei o que é Israel. Mas no caso aí, sabe, o caso Musk diz aí a notícia, o UOL, certo? A Folha. Caso Musk alimenta a ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa. Vou repetir, caso Musk alimenta a ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa. Certo? Está dizendo aqui que lá, uma trupe de parlamentares, sabe, resolveram ir para a Europa, sabe, e depois foram para os Estados Unidos. No momento aqui eles estão numa foto, né, aqui numa foto, deixa eu me abrir aqui a matéria, deixa eu ver o que diz aqui. Já está aberto.
Não está aberto. Bora ver se eu consigo ter mais acesso de notícia aqui, certo? Sobre essa história do bolsonarismo na Europa. Caso Musk alimenta a ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa. Eu estou falando do Musk de sacanagem, viu? Aliados do ex-presidente, o ex-presidente é o Bolsonaro, certo? Viajaram para denunciar o que entendem ser, uma ditadura no Brasil, diz que, entendeu? Eu não peguei porque a Folha não deixou eu ler todo. Mas assim, sabe, o Musk está dizendo que o Xandão é um ditador, certo? Entendem ser violação à liberdade de expressão, tá certo? Eles estão então fazendo uma denúncia do que eles entendem ser uma violação do direito de expressão, da liberdade de expressão. Aí eles citam o caso da emenda número 1 dos Estados Unidos, eu acho, sabe, que fala dessa história de liberdade de expressão. Sabe, mas o Serrano, sabe, já desmistificou e diz que não é bem assim não, sabe? Que esses caras são um bando de mentirosos. E esse pessoal da extrema-direita mundial e a nossa aqui, sabe, brasileira, sabe, não tem a menor, sabe, não tem a menor moral, porra. O Sócrates, sabe, se tivesse aqui do nosso tempo, porra, ele estava fumado, já teria morrido não porque tomou a cicuta, sabe, mas assim, sabe, de nojo, sabe, de estar convivendo com esse pessoal. Um bando de mentiroso do caralho, sabe. Aí eu falo assim a respeito disso, certo? Os ferrados da foto não abrem mão da apropriação e sequestro de símbolos nacionais, exibindo camisas da seleção de futebol nacional, certo? Mas está aqui, sabe, esses 15 filhos da puta, sabe, aí, sabe, ladeados um pelo outro, sabe? Tem uma loura no meio que eu não sei quem é, tá certo? E duas, o cara do meio, do centro, segura uma camisa da seleção brasileira e a Zanata, salvo engano, segura a outra. Esses caras se apropriaram, sabe, do nosso símbolo, mas isso faz parte do ritual, certo? Eu falava de sacerdotes que dominam a elite, a governante de determinada sociedade, certo? E é verdade isso, sabe? São pessoas que são aí, sabe, prestigiadas pelo líder, pelo rei, que seja o rei, o faraó, que seja o faraó, pelo imperador, que seja o imperador, sabe, para o chefe da tribo, o chefe da clã, entendeu? Eles sempre estão consultando os sacerdotes, sabe, que são aquelas pessoas que lidam com o sobrenatural, certo? Que lidam, dizem ter poderes, sabe? Hoje eu falava de Pítias, né, que era uma sacerdotisa, e daí veio a palavra pitonisa, sabe? Essa pitonisa lá do templo de Delfos, né, que era no templo do Sócrates, sabe? Ela era considerada uma pessoa especial, só que o caso era o seguinte, rapaz, diz que saía do chão, brotava do chão, dentro do templo, sabe? Ali, sabe, gases, entendeu? Deveriam ser gases tóxicos, entendeu? Gases que ali, sabe, não matavam, sabe? Mas que inebriavam, faziam as criaturas ficarem doidonas. E a sacerdotisa ficava doidona, sabe? Aí começava a falar em línguas como fala a Michele, sabe? Eu não sei se a Michele se drogou para, sabe, no dia que foram comemorar a escolha, né, daquele cara, do André Mendonça, para ser ministro do STF, ela se danou a falar, sabe, que se não tivesse possuída, sabe, por alguma entidade ou coisa que vale. Aí o pessoal disse, não, ela está falando em línguas. A sacerdotisa lá, a pitonisa de lá do templo de Delfos também, ela, sabe, se dava aí, sabe, a falar línguas, sabe, e se atrevia a falar do futuro. E com isso, sabe, todo mundo se cagava de medo, é por isso que eu falava de infantilidade ali, sabe, naquele tempo. Mas a infantilidade está aqui hoje no nosso tempo, porra. Sabe, quando esses filhos da putas vão ali, sabe, lá para a Europa, voltam, vão para os Estados Unidos, é mais o que, sabe? Querendo aí convencer o mundo de que é uma ditadura aqui, sabe, no Brasil, que Xandão, sabe, ataca a liberdade de expressão, fere a Constituição, aquela coisa toda. Esses caras são um bando de falsos infantis. E de verdade pode ser até ser infantis mesmo no sentido referencial mesmo, no sentido objetivo, sabe? Porque são os filhos da puta, cara. Esses caras querem dinheiro, sabe? Querem fazer pilhagem, querem se apropriar da grana do mundo, certo? E assim, dessa forma, eles estão lá na Europa, exibindo aí, se apropriando dos símbolos nacionais. E quando se fala dos símbolos são reforços ritualísticos, certo? Que nos conduzem para esse mundo de encantamento. Deixa-me ver que horas são, sabe? São agora 8h28 e eu disse que comecei 8h15, que iria até as 8h45, até as 8h40, são agora 8h28, tem mais 12 minutos. Bora ver que é que eu pego mais um pouquinho aqui, certo? Mas deixa eu continuar, deixa eu continuar. Então eu falei do caso Musk e o pessoal se queixando aí que aqui no Brasil a gente vive uma ditadura porque o Xandão, sabe, caça a liberdade de expressão. Outro dia aquele tal de Chiquinho Brazão, certo? Aí, sabe, um filho da puta, né, foi
recebeu ordem de prisão do Xandão, ele mandou prender mesmo, e os deputados e o Lira, sabe, queriam liberar o cara, entendeu? Mas aí, sabe, houve ali uma crise, sabe, ali, o voto foi aberto, sabe, e cerca de 257 deputados federais votaram, 277 deputados federais votaram a favor da prisão do filho da puta, certo? Eu acho que foi isso. E agora tem uma notícia da revista Carta Capital, sabe, onde aparece o Bolsonaro e um cara que foi presidente da Caixa Econômica, e a matéria é a seguinte, certo? Sem controle adequado, deixa eu me abrir aqui, sem controle adequado, não abri porra nenhuma, certo? Deixa eu ver se abre, não, bora ver. Deixa eu me ver aqui, eu estou tentando abrir. Sem controle adequado, a Carta Capital deixa ela legal. Sem controle adequado, bancos públicos financiaram o avanço ilegal do agronegócio na Amazônia. Nós vivemos agora, na campanha eleitoral, sabe, que passou, né, um frenesi muito grande de quem estava no poder, Paulo Guedes, Bolsonaro, os empresários de um modo geral, sabe? E aí outras pessoas aí, gente de fora inclusive, sabe, o capital estrangeiro, certo? Um frenesi desgraçado porque queriam reeleger o Bolsonaro. Mas aqui está colocada a causa, por que, por exemplo, o pessoal do agronegócio, sabe, uma parte deles, tem uns aí do agronegócio que são podres de rico, certo? Mas tem uns que são fodidos aí. Eu sei umas histórias aí, sabe, de um pessoal que na época antiga, quando não havia agronegócio, mas havia o Banco da Borracha, certo? O Banco da Borracha que se tornou o Banco da Amazônia aqui na minha região, certo? Aqui na região da Amazônia, no Pará, eu sou do Pará, não esqueça, certo? Mas o fato, depois eu volto a falar, sim, o pessoal, então tem um empresário aqui, houve um empresário que fundou uma empresa familiar, sabe? E diz que o cara, antes de pegar o financiamento do Banco da Borracha, esse cara tinha umas embarcaçõezinhas ali no Porto de Vitória, sabe? Ali na margem do rio Tucuruí, sabe? E fazia negócio levando ali mercadoria de um lado para o outro e do outro para um lado, certo? E depois que esse cara foi evoluindo, sabe, se esforçando, até que o barquinho que ele tinha, sabe, talvez remado a remo, entendeu? Movido a remo, ele comprou um barco maior com motor a óleo, sabe, a gasolina talvez, não sei mais o que, entendeu? Aí foi que foi, depois passou para um barco maior, sabe, de maior potencial de tonelada, entendeu? Aquela coisa toda. Enfim, esse cara virou um rico, se tornou, a família dele, sabe, até donos de fábricas de embarcações, sabe, tem um nome para isso, lá no Rio de Janeiro, estaleiro, certo? Se tornaram proprietários de estaleiro. E dominaram toda a região amazônica aqui, sabe, transportando mercadorias para cima e para baixo, é o que dizem, certo? E o pessoal do agronegócio, aí, porra, atribui aí a questão do mérito para o cara, aquela coisa toda. Mas assim até eu, certo? Assim até eu. Mas o fato foi que aqui no Brasil, e aqui, sabe, virei tudo de perna pro ar, mas o pessoal do agronegócio, sabe, balançou a roseira aí para eleger o Bolsonaro. Por quê? Porque os caras estavam mamando, bicho, mamando na vaca holandesa, sabe, com aquele peitão gordo, sabe, cheio de leite, sabe. Assim até eu, diz assim a matéria. Sem controle adequado, bancos públicos financiaram o avanço ilegal do agronegócio na Amazônia. Ou seja, aqui na Amazônia, estão falando da Amazônia, mas o agronegócio está em todos os lugares, inclusive em São Paulo, sabe. E esses caras conseguiram, bicho, financiamentos aí adoidados, sabe. Muito financiamento usando os bancos. Agora veja, os caras usaram o dinheiro público, bicho. Se apropriaram do dinheiro público, aí a gente volta para aquelas questões lá dos antigos, sabe? E eu já vou parando por aqui, eu vou cortar aqui já o celular que ele está dando problema. Mas eu volto a dizer, sabe, que essa questão da apropriação dos excedentes, sabe, 5 mil anos antes de Cristo, eles já estavam se preocupando, sabe, com a apropriação dos excedentes, certo? 50 séculos antes de Cristo, certo? São 52 de lá para cá, 52 séculos de lá para cá. É tempo pra cacete, certo? E esses caras não aprenderam, rapaz, sabe? Os caras estão aqui bem pertinho de mim, sabe? Aqui no Pará tem um desses filhos da puta que se apropriou de dinheiro do banco, sabe? Do Banco da Amazônia, sabe? E o pior nessa questão toda, quando se fala da Amazônia, a Amazônia tem muitas reservas, tem áreas aí públicas, sabe? Mas esses caras têm, a maior sede deles é avançar nessas áreas. E eles pegaram dinheiro, já estavam dentro das áreas e fomentaram aí ó, aumento de pasto, sabe? Aumento de plantação, de capim, de capinzais e
de soja e não sei mais o que, sabe? Esse pessoal do agronegócio. Então esse pessoal do agronegócio, sabe, na minha visão e na minha terminologia que eu estou querendo aí, sabe, plantar, eles são pilhadores, sabe? São piratas ali, os piratas de Chomsky, certo? Os piratas de Chomsky, né? Os piratas que estavam lá no tempo de Alexandre, entendeu? Ali, 2, 3 séculos antes de Cristo, sabe? Eles estavam já lá, sabe, ali, pilhando, fazendo o quê? Pilhando. O que é a pilhagem, certo? Essa é a apropriação dos excedentes, bicho, da riqueza, sabe? O fato é que, enquanto nós, sabe, maioria da sociedade, sabe, que somos nós trabalhadores, sabe, 70% da sociedade, vamos dizer assim, temos só os braços, ou como diria Marx, temos só a prole, os filhos, certo? E não temos mais porra nenhuma, certo? E aí, sabe, para alimentar esses filhos a gente tem que entregar aí, sabe, a força dos braços, certo? A força mental também, sabe? Aquela coisa toda. E 30% se apropria disso, isso é pilhagem, bicho. Isso é pilhagem. Isso no grosso da produção. Agora tem os filhos da puta que vão por outros caminhos, querem aplicar um golpe, primeiro derrubar a Dilma, certo? Prenderam o Lula, certo? Aí depois aí elegeram, colocaram o Temer no lugar e depois elegeram aí o tal de Bolsonaro. E que foi que os caras fizeram? Destamparam os bueiros, bicho. Destamparam os bueiros. Destamparam as portas dos bancos, sabe? Tinha um cara na Caixa Econômica que, além de pegar o dinheiro e facilitar, ele queria pegar as meninas também, as mulheres, sabe? Inclusive mulheres casadas, ele se fudeu. Só que não aparece, sabe, a perseguição criminal contra esse filho da puta. Mas o fato é que, assim, sabe, queriam eleger sabe, o Bolsonaro em 2022, sabe? E achavam, eles acreditavam que ia eleger, porque estavam gastando dinheiro demais. Esse pessoal que pegou o dinheiro dos bancos aí dessa maneira aqui na Amazônia, eles estavam devolvendo, sabe? Não apareciam aí com a cara limpa, mas eles devolviam de alguma maneira, sabe? Entregando aí para terceiros e quartas e quintas e sextas pessoas para repassar esse dinheiro para comprar voto, tá certo? Só que eles se fuderam. Mas depois aí, sabe? Aí a água, sabe? Estando aí, sabe? Aí, sabe? Se acomodando, sabe? A água estava agitada, agitou e agora está voltando ao normal, está ficando aí o remanso. Esses caras resolveram voltar à carga, porra, vão agora lá para a Europa, vêm aí para os Estados Unidos, se põem, eles estavam no Congresso. Onde é que eles estavam? Não, se reuniram agora aqui no Congresso Nacional, sabe, lá no Senado, sabe, tinha uma bancada de senadores, de deputados aí, sabe, que querem, sabe, dizer que aqui no Brasil está imperando uma ditadura, certo? Tem aí um tirano que é o Xandão, certo? Auxiliado por Lula. Eu vou ficando por aqui com os meus protestos contra esses filhos da puta, certo? E a gente tem que falar, tem que encarar, rapaz, esse povo escroto, tá certo? Tem que encarar esse povo escroto aí, tá certo? E a música do Antônio Carlos Jocafe foi apenas para lembrar, certo? Quando ele fala de quadradismo dos meus versos, vai de encontro aos intelectos. Isso aí, quando estudando, né, aí fazendo esse upgrade aí de filosofia, me lembrei dessa tirada aí dos dois aí, sabe? Quando se fala de geometria, quando se fala de versos e de intelecto, a gente vai lembrar, sabe, que houve um despertar para essas questões aí que a ciência hoje domina, a partir dos gregos antigos, mas que já estavam em outros povos aí, em outras sociedades aí discutindo isso, só que essas sociedades precisavam dizer, e se disseram lá para eles e não chegou aqui para nós. Bom dia, esse canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falo pra caralho, certo? E falo rápido por causa disso, porque faz parte do perfil, certo? Falo muito do Bom Dia Cavalo, certo? Peço aí, se quiserem aí, sabe, dá aí, sabe, um gostei, se quiserem aí. Eu não sei qual é o resultado que se pode ter, se inscrevam no canal, tenho 2 inscrições, certo? E digo que meu nome é Ernest, valeu. Valeu, obrigado. Descobri do jeito que exato.